por aqui, já tô aqui iniciando o meu cappuccino para dar aquela aquecida, né? O dia hoje tá frio, porém não muito. A gente precisa para dar aquele ânimo, sabe? Para começar a fazer as arrumação. Então minhas arrumação hoje, eu acho que eu vou começar por aqui, sabe? Eu tô com uma louçaiada para lavar ali, porque eu terminei o vídeo ontem pra vocês, que eu tava fazendo janta, né? E eu fiz janta, gente, ficou ali toda a louça, toda a bagunça pra mim, tá? Então eu aproveitei pra descansar. E meu marido também já chegou da roça, chegou mais cedo ontem, então a gente aproveitou pra conversar, assistir um filminho ali e ficou tudo pra hoje, né? E hoje, como vocês viram já no início do vídeo, já amanheceu cedo por aqui, né? Hoje eu fui levar ele pra roça pra poder voltar com o carro. Então aí essas imagens bonitas que vocês viram aí era do nascer do sol e lá onde estavam as máquinas, onde ele tá trabalhando, né? Já tô por casa, né? Como vocês percebem, né, gente, que eu já estou em casa, né? Já não tá tão bonita mais as imagens, não, brincadeira. Aí eu deixei separado algumas coisas aqui e eu tô com a ideia de começar aqui pelo louceiro hoje. Então eu acho que eu vou tirar as coisas que estão aqui, vou limpar por dentro, porque assim, ele não tá sujo, né? Mas sempre tem aquela poeirinha e é gostoso você passar aquele paninho com multiuso, sabe? Que daí fica cheirosinho assim, sabe? Fica, ai, é mais agradável do que você só arrumar as coisas quando tá meio, assim, não tá empoeirando. Dentro é mais difícil sujar, sabe? Então normalmente ele suja mais por fora, aqui assim, sabe? Mas assim, tá bem beleza. Vamos passar um paninho com multiuso e passar um paninho nesses vidros aqui também. Porque como os dias estão assim, chove e daí dá umidade, daí depois sai sol, então inverno, sabe? Parece que fica embaçado, os vidros não ficam bonitos, sabe? Parece que fica meio grudento, sabe? Não é nem embaçado, acho que é a palavra, acho que é mais grudento mesmo. Aí eu quero aproveitar e vou arrumar essa parte aqui. Eu já tirei as coisas e já encaixotei as coisas que eram daqui. Eu nem gravei, gente, porque nem precisava gravar pra vocês, não eram tantas coisas assim. Então eu já encaixotei e essas coisas que ficaram aqui, algumas vão sair daqui que eu vou usar, né? E algumas eu preciso para material para trabalho, lá pro Instagram. Então eu vou só organizar para ficar mais ajeitadinho, assim, como se você tivesse um armário novo, começando a colocar coisas. Mas eu não vou carregar ele muito assim, por isso que eu guardei as coisas, justamente porque eu não quero que tenha peso e que evite entortá-lo, tá? Porque o chão cedeu, né? Então, ele por si só corre o risco de dar uma entortada, né? Então, eu não quero colocar peso aqui pra entortar. E também, gente, com pouquíssima louça aqui. Então, o que eu deixei aqui é algumas coisas que chegaram, mas que são pra trabalho, né? Então, eu vou só organizar essas coisas. Vocês estão vendo, eu tô com uma caixa aqui e um monte de crochê aqui, mas eu vou fazer um vídeo só mostrando esses crochês, porque esses sim eu vou encaixotar, mas eu quero mostrar eles pra vocês. Então, mas esse vai ser um outro vídeo, não vai nem ser no vídeo de hoje, tá? Que daí eu vou mostrar só os crochês que deu em caminho, todo mundo para todas as aulas, mostro um monte de coisa bonita pra vocês. Temos visita, ó, Santinha tá passando, não sei vocês aí, como que é aí, mas aqui a gente no interior, nós somos de família católica, né, então a Santinha vai passeando de casa em casa sempre aqui, e ela chegou ontem aqui pra gente, hoje ela passa aqui e amanhã já vou levar na casa da vizinha e assim a gente vai passando, né. E também eu tô com um serviço aqui pra fazer, que olha aqui que o Cauã me arrumou aqui, ó. Só que esse serviço é mais fácil. Ele tinha festa junina essa semana na escola e daí ele não tinha roupa era pra ir caracterizado, quem quisesse, né? Ele não ia fazer a apresentação, mas daí ele queria ir caracterizado. E daí, gente, não tinha nenhuma roupa de festa junina, sabe? Essas minhas crianças crescem demais, daí assim, um ano serve, outro ano já não serve mais. E assim, ele me avisou bem em cima da hora também, sabe? Aí eu falei, vamos pegar uma roupa normal e vamos transformar em um traje junino, né? Aí eu costurei, olha. E essa aqui é a camisa, eu enchi de retalho a camisa. Ó, que bonitinho. Tampei as marcas da camisa, porque essa camisa aqui é o uniforme do meu marido do comitê, quando ele vai na reunião dos comitês, que é a camisa social. Que a coisa mais difícil aqui em casa é camisa social, sabe? Porque aqui todo mundo gosta de camiseta. Então, assim, raras camisas sociais. Tipo assim, aí tem um casamento, aí precisa de uma camisa social. Aí então tem que ir lá e comprar uma camisa social, sabe? É tipo, um evento usar camisa social. Eu nem brigo, gente. Eu acho lindo, mas é muito trabalhoso ter que passar. Aí eles não gostam, não. Quem tá gostando mais ou menos, assim, é o Matheus um pouco, mas mais por influência da noiva dele já. Então, assim, mas eu vou deixar esse trabalho pra ela, né? Quando chegar a vez dela, daí ela que cuida dessas camisas, tá? Mas que fica bonito o homem de roupa social, fica mesmo, né? Mas aqui, gente, o pessoal nem liga pra essas coisas. Os meus homens não ligam pra essas coisas, não.
Aí eu coloquei também na calça, eu coloquei isso aqui na frente. E dá um trabalho colocar, costurar isso aqui tudo na mão. E daí eu já lavei a roupa, né? E daí eu tirei um monte de roupa hoje que eu coloquei secar bem cedo, eu já guardei, né? Aí eu falei, vou deixar esses aqui que eu já tiro esses remendos também e já guardo. Porque a roupa já tá limpa, né? E esses remendos eu guardo, né? Porque são tecidinhos bons e a gente pode reaproveitar. Vou acabar de tomar meu cappuccino e vou começar a minha organização aqui. E vocês vêm comigo. Já dá uma olhadinha, ver se você tá inscrito aqui no canal. Se você não tá inscrito, já se inscreve. E sempre que possível, gente, apertem o joinha, que é aquele positivo que tem embaixo no videozinho ali. Então vocês clicam nele que mostra que vocês gostaram do vídeo, tá? Vocês me ajudam bastante fazendo só isso, tá? E é de grátis, tá? Não custa nada. Vamos lá, gente, acabar disso aqui e vamos começar a fazer o nosso serviço?
Ai, gente, alegria que fala, né? Olha que gracinha que ficou. Ficou bem carinha de louceira de vó mesmo. Olha que gracinha, gente. Amei esse xadrezinho verde. Aí eu arrumei as louças, assim, de acordo com o que tinha, né? Tirei o que tava nas caixas que eu recebi. Outras que estão nas caixas ainda eu mantive lá meu quartinho de caixas, né? Então ainda não trouxe pra cá. Eu trouxe só alguma coisa. E eu só arrumei as coisas que estavam aqui mesmo no armário, assim, pouca louça que tinha, apesar de falar pouco, mesmo assim é bastante, né, se parar e analisar. Só que como tava tudo amontoadinho na parte de baixo, parecia assim que não tinha nada, mas tem bastante coisa, sabe? Ó, eu deixei minhas marinex aqui, eu tenho 3 tamanhos de marinex, uma boleira e uma bacia de vidro aqui também, deixei ela aqui. Ali em cima eu deixei 2 marinex que tem tampas. Aqui na parte de baixo eu só reorganizei alguns copos que eu mantive e canecas, né, que a gente usa aqui no dia a dia. Aqui em cima eu tenho essa suqueira que ela já estava ali, né, ela é o único lugar que cabe ela, mesmo com a tampa virada pro lado de dentro. Eu tenho medo de encaixotar ela e ela quebrar, então eu tô mantendo ela ali, assim como as boleiras, né, por isso que elas não estão encaixotadas. Aí eu mantive ela ali, daí eu já coloquei jarra e taças que eu ganhei, jogo de sobremesa que eu ganhei também aqui, arrumei lá em cima jarra e coisas que já estavam por aqui, ó, ficou bem organizadinho, bem bonitinho. Aí aqui nessa outra portinha também, ó, eu acho que eu vou ter que fechar aquela ali para poder mostrar melhor para vocês. Aí assim fica melhor, né? Aí aqui eu mantive os pratos azuis aqui, eu deixei os transparentes dentro do armário. Aí aqui eu mantive os azuis, aquela jarra eu também ganhei de presente, é uma jarra rosa, gente, com a borda dourada, coisa mais maravilhosa. As nossas canecas de sopa, daí eu coloquei elas aqui. E tinha ficado esse espaço vazio aqui, aí eu pensei, o que colocar aqui? Daí eu coloquei as minhas cuias, né? As que estavam ali no outro armário, eu coloquei elas aqui, porque elas são tão bonitas, eu coloquei as cuias e as bombas aqui. E a térmica, minha térmica pink, que vocês amam, também eu coloquei aqui. Então, fechadinho assim, ficou bem bonitinho. Bem ajeitadinho, daí eu limpei a parte de baixo também, colei novamente essa gaveta, né, tentei tirar o máximo de fita, aquela colinha da fita que fica, sabe, só que muito não resolve a gente ficar limpando, porque você vai ter que colar outra fita. Vamos ver quanto tempo vai aguentar, ela é a única que abre, né, fica abrindo, e ela não tem nada, eu tirei o que tinha dentro dela, tinha só uns papelzinhos ali, eu tirei, não deixei nada. E aqui eu mantenho sacos de freezer, copo descartável, papel toalha, essas coisas assim, né. Aí aqui tá vazio também, não tem nada ali. Aqui nessa portinha, gente, eu guardo, eu coloquei pacote de salgadinho, assim, pra quando os meninos querem comer salgadinho, eu deixei só o salgadinho ali, sabe? Aí aqui nessa parte aqui eu deixei os outros pratos e uma tábua que tem pra cortar as coisas também. Somente isso, né? E aqui nessa portinha aqui eu mantive pão, sabe? Pãozinho, pacote de bolacha, essas coisas que eu tô sem lugar pra guardar isso daí, né? Aí como fica bem fechadinho ali, eu falei, vou colocar aqui embaixo que tá tudo bem também, né? E ficou assim bem bonitinho, gente, ficou tudo, ó, bem ajeitadinho. Ai, eu adorei, ficou uma vibe diferente, assim. Trouxe até um pouco de beleza aqui. Você sabe que eu gostei da ideia dos guardanapinhos assim, gente? Ficou parecendo aquele estilo meio cottage, né? Ficou meio, vocês não acharam assim? Ficou meio cottage, sim, meio farmhouse, meio cottage, nem sei, porque são tantos títulos que dão para tipo de decoração, né? Mas eu gostei, assim, ficou bem bonitinho. Me lembrou muito a casa da minha avó, só que os armários da minha avó era alemoa e ela não falava armário, ela falava Schrank. Que Schrank, eu acho que é armário em alemão, né? Ela sempre falou Schrank. Só que os armários dela tinha aquele espelho assim no fundo, sabe? Então parecia que tinha muito mais louça, parecia era muito mais assim, mais difícil de manter até limpo, sabe? Mas era a coisa mais linda. Mas ela também tinha todos os paninhos assim, e eu lembro que os dela era tudo bordadinho na máquina, era a coisa mais linda assim, era bem bonito. Todos os armários dela tinham os paninhos assim. Eu acho que eu puxei dela esses negócios de paninho, porque eu amo um paninho, gente. Tudo quanto é canto que eu acho que dá pra pôr um paninho sem. Aí aqui na mesa eu coloquei o trilho também, olha como ficou bonito. Aí vocês lembram que eu ganhei essa cestinha aqui da seguidora, né? Que tava lá dentro, guardado, escondido lá dentro do loceiro, né? Aí eu coloquei aqui e eu tinha comprado essas flores aqui, que são aqueles galhos que você compra solto, sabe? E estavam dentro da caixa lá no ateliê, que eu uso normalmente pra fazer foto, né? Quando eu tenho suplás, alguma coisa assim que eu preciso, né? Pra foto. E eu tenho uma caixa cheia de flores artificiais que estão guardadas justamente porque tá sujando muito, né, gente? Então eu não tenho esparramado flores assim pra decorar a casa, nada, né? Aqui porque cai muita sujeira do forro mesmo.
Mas daí eu fui lá e peguei uns que se combinavam assim, coloquei dentro de um vidro que te conserva, meus vasos tudo guardado, ó, coloquei um papel aqui para disfarçar os galhos lá. Aí dentro da bandejinha eu coloquei esse trilho, que é aquele de galo, sabe? Que eu sempre coloco aqui na mesa. Então, só que a parte dele dobradinha assim, ele não aparece o galo, então não fica muito chamativo, né? Daí ele fica assim mais discreto, e aí ficou bem bonitinho aqui também, ó. Ficou bem ajeitadinho. Eu tinha colocado inicialmente só o vaso com as florzinhas, mas aí não ficou legal, não gostei, sabe? Eu achei que assim ficou mais atrativo. Eu acho que assim é mais maximalista que fala, né, gente? Ai, meu Deus, essa mulher que gosta de coisas. Amo coisas. Ah, mas ficou muito mais bonito, né, gente? Não dá nem pra comparar. Já até tirei os trilhos que tinha aqui e os paninhos que estavam aqui na cozinha. Eu tirei todos pra lavar, porque o que tava aqui é lá da chacrinha, né? Então, quando eu ir pra chacrinha, eu já vou levar pra poder arrumar por lá também, né? Daí fica tudo ajeitadinho. Porque lá eu tirei tudo, não tem nenhum paninho. Como eu não tô usando nada lá, então tá tudo limpinho assim, mas tá tudo sem paninho, nada decorado, nada por enquanto, assim, sabe? E aqui, gente, ficou o lado do fogão, né? Também ficou bem ajeitadinho, bem bonitinho. Ó, apesar que essa capa agora de bujão vermelha não tem nada a ver aqui, né? Ela tá bem doida ali, pensando assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque agora não combina nada. Mas vai que eu invento uma capa de bujão também. Mas ficou bem legal. Ai, mas me incomoda muito essa pintura ali que ficou, que era dos armários, né? Que tinha ali antes, né? E como não vai ser pintado, nem tem mais nada de tinta. Me incomoda, mas tá bom. Mas ficou bom, ó. Coloquei o trilho ali em cima, os paninhos no fogão, também ficou bem ajeitadinho. Lá em cima, gente, continua sem nada, tá? Esse é o outro armário que eu comentei no vídeo passado do aquele outro marrom que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui, ele tá bom, mas eu não envelopei ele nada, porque eu quero colocar ele ou no ateliê ou na lavanderia junto com aquele lá, sabe? Eu quero fazer um composê lá do que eu e o ChatGPT, a gente tá fazendo história, sabe? E esse aqui tá bom, só que eu não quis envelopar ele pra não estragar. Eu vou pintar ele futuramente, sabe? Vedar esses vidros, pintar ele, vai ficar bem legal. Ele tá bem bonitinho, eu só não tirei daqui porque eu tenho medo de tirar e vou colocar onde, né, gente? Agora, por enquanto, né? Então deixa ele aqui, mas ele tá vazio, tá? Não tem nada, porque tudo que tinha aqui já tá tudo encaixotado. Então ficou assim. Só que fica um buracão aqui, né? Fica estranho, né? Vai que eu invento alguma coisa aqui, mas por enquanto tá assim, ó. Todo limpinho, bonitinho, cheiroso. Tá valendo. E aqui desse lado, eu achei assim que ficou bem legal. Eu amei o jeito que ficou o papel, o tom do papel, assim, sabe? Ficou diferente, ficou parecendo uma cozinha de cimento queimado agora. Aí eu coloquei paninho aqui embaixo e ali em cima também. Ali é uma mudinha de jiboia que tá... eu tava com ela em cima da mesa, daí eu coloquei ela ali por enquanto, né? Mas ali fica escuro. Eu vou arrumar alguma coisa pra colocar ali, eu tenho que colocar ela onde tem mais claridade, sabe? Pra ela desenvolver mais. Mas ficou bom, ó. Ficou bem ajeitadinho, tá? O bebedouro. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, é 2 pacotes de pinhão, que eu não sei onde guardar. Eu guardei ali no meio dos dois. Ficou bom, ficou mais ou menos. Aqui o outro armário que eu tinha comentado com vocês, né? Que é par daquele lá. Aí que vai ir pra lavanderia ou pro ateliê, não sei, né? Esse negócio branco que tem aqui não é do armário, esse aqui é um forro que a gente colocou aqui, porque aqui tem uma janela, vocês estão vendo que tem um friso ali? É uma janela que tá toda podre, que apodreceu e que não abre mais, sabe? E daí ficava um caos, daí pra não ficar aquele negócio vazado aqui, aí a gente resolveu de fechar tudo de uma vez, já que pelo menos ficava mais agradável, assim, sabe, entre aspas, pra gente tá olhando. Então esse aqui também tá bom. Aqui que tava minhas cuias, só que elas estão escondidas ali. Eu tenho bastante vidro de chás, meus enfeites de chimarrão, assim, sabe? Ele tá bom, só que ele não pode colocar muito peso, nem nada. Então por isso que eu vou reaproveitar. Mas eu vou pintar eles futuramente. E esse negócio aqui, gente, não tem nem como a gente mexer, sabe? Essas fiação de casa velha, assim, não tem nem... Não tem como eu esconder nada disso daqui. Antigamente, quando eu tava com as coisas decoradas aqui, gente, eu tinha um calendário bem bonito, daqueles que você vai trocando data. Aí ele ficava em cima e daí tampava. Igual tampava ali, ó, sabe? É que tinha as decoração aqui, daí tampava tudo, né? E agora como eu guardei tudo, aí então não tem nada. Por isso que tá assim. Ó, mas ficou bom, né? Me contem. Olha como ficou, parece novo mesmo o armário, ó. Ficou bom, ficou bem bonito, parece cimento queimado. Aí agora assim de dia, fica legal pra ver, ó. Apesar de a gente tá com o tempo fechado, achei que ia ter um sol mais gostoso pra mostrar as coisas pra vocês, mas tá meio fechado o tempo. Aqui agora dá pra ver bem, que ontem à noite não dava pra ver, ó, que enrugou ali, ó. Vocês estão vendo assim que tá bem coisado. Aqui é porque baixou o armário, porque lembra que eu falei que ele tá esfarelando tudo? Então, por causa disso ali, ó,
Ai, não é fácil, né? Mas tá bom. Analisar assim na geral ficou legal, né? Deu pra dar uma disfarçada bem legalzona, assim. Eu consegui, em cima também, eu acabei não gravando, mas eu consegui colocar o resto de papel que sobrou, assim, que tava meio picado, eu consegui tampar, sabe aqueles lugares que tava esfarelando e abrindo, pra eles dar uma segurada legal. Aí é claro que na pia eu não ia mexer nada, né? Porque a pia tá boa. Só que ela tá toda torta, você tá vendo? Tá tudo desnivelado assim. É porque baixou o chão, sabe? Mas ela é uma pia muito boa, sabe? Essa aqui também eu vou reaproveitar ela. Provavelmente ela vai na minha lavanderia, mas ela não vai nessa configuração dela aqui, sabe? Eu vou pintar ela e vou mudar esses puxadores. Ela vai ficar diferente. E claro, não vai ser pia, né, gente? Vai ser um balcão. Daí eu compro, mando fazer um tampo de fora a fora. E dela não vai ser mais pia, ela vai ser um balcão de armazenamento. Vai ficar bem legal também. Aí ali vocês já tinham visto, né, gente, cortina. Aí coloquei de novo meu paninho lá. Coloquei um paninho de crochê aqui no outro vídeo que eu arrumei aqui. Eu tinha colocado um paninho verde ali, né, com a boleira. Mas daí não ficou funcional, sabe? Então ficou bonito, mas não ficou funcional. Porque daí eu fiquei com medo de bater e derrubar a boleira, sabe? E daí quando você abre a janela, às vezes vai que bate o vento e acontece alguma coisa, não sei, né? Então ela abre um pouquinho só do lado de cá, essa janela do lado de lá não abre. Então do lado de cá ela abre um pouquinho. Aí coloquei um crochêzinho ali também, um paninho de prato. Troquei o lixeiro, que eu falei pra vocês que o meu lixeiro tava bem pedindo socorro. Voltando aqui, né? Eu tava falando pra vocês sobre o lixeiro, né? Então eu troquei o lixeiro, coloquei aquele clarinho ali, né? Então ele tá bem proposital ali, porque tem um buraco bem grande atrás dele. Até eu arrumar aquela partezinha, como eu já comentei com vocês, que eu quero colocar a madeira de pinos ali de fora a fora, fazer uma prateleira, tanto ali quanto aqui, né? As ideias são essas por enquanto. Mas por enquanto eu deixei ele ali, porque ele esconde bem, porque, gente, tem um buraco desse tamanho, assim, ó, que abriu, sabe? Que tava só aquela casquinha assim na madeira, e daí no você limpar, passou o pano assim, a gente afundou pra dentro e tá uma cratera desse tamanho. Aí o lixeiro fica na frente justamente pra tampar isso daí, né? Daí dá aquela disfarçada. Aí aqui também, aí a gente só ergueu ali, ó, as tomadas ali, porque se fosse tirar esses fios aqui que eles estão pintados em cima e tá tudo coisado, a gente ia ficar todas aquelas marcas, tudo estragada da tinta ali, sabe? Ia ficar bem pior. Então, só arrastamos pra lá e deu certo, sabe? As duas tomadas. E daí, vocês lembram que eu tinha aqueles 3 quadrinhos aqui que eram de papelão que ficava aqui, que eu não tinha tirado ainda, justamente porque se eu tirasse ia rasgar o papel que tinha embaixo, né? Aí, como eu já ia trocar, então eu tirei eles. Aí 2 eu já coloquei aqui, ó. Eu só não coloquei o outro. Eles são feitos tudo de papelão, tá? E aquele plástico transparente. É bem simplesinho. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Aí, o outro eu não coloquei, porque daí acabou aquela fita. Aquela que você cola assim, que tem os dois lá, 3M que fala, acho que é alguma coisa assim. Aí ficou aqui, esses aqui eu fiz a impressão na impressora, assim, sabe? E daí coloquei no papelão e coloquei plástico em volta, ó. Ele é plástico, ó. Ó, isso aqui que eu falei pra vocês, ó, essas coisinhas aqui, ó, que fica, conforme a gente tira, ó, aqui tem até um bicho aqui, uma borboleta. Aí, então, isso que eu falei pra vocês, que fica as marcas, ó, se a gente fosse tirar, ia ficar essas marcas. Olha como de perto é feio, ó. Então, pra não largar mais marca, a gente deixou as tomadas ali onde é que estão mesmo e vai ficar ali, por enquanto. E assim, de contexto geral, eu acho que ficou bem mais agradável aos olhos, né? A gente tem as suas imperfeições ainda, suas coisas que precisam que dê uma melhorada, e tem coisas que não dá pra gente melhorar, mas assim já ficou bem mais agradável. Agora, pelo menos, eu vou conseguir sentar aqui e trabalhar bem tranquilo. E amigas, eu venho aqui encerrar agora esse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Vocês me acompanharam aí na saga, né, de arrumação nesses vídeos para dar uma ajeitadinha aqui na cozinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei o resultado, como ficou, né? Acho que até foi mais do que eu estava esperando que ficaria. E eu espero que vocês também se inspirem, né? Usem esses vídeos meus como uma forma de vocês se inspirarem para algo aí na casinha de vocês também. Eu acho que agora ficou bem agradável aos meus olhos aqui. Tava muito feinho mesmo, ficou mais assim. Quanto tempo vamos ficar com tudo isso aqui também não sei, tá? Mas vamos fazer nosso melhor sempre com aquilo que a gente tem em mão. Vocês viram, eu usei muita coisa, tudo que eu tinha em casa, e praticamente a diferença maior aqui foram os tecidinhos e no papel, porque eu precisei ajeitar aqui os armários, né? Mas assim, no mais é organizar aquilo que a gente tem em casa. Às vezes a gente tem muita coisa em casa que tá tudo guardado, tudo amontoado ali. Você às vezes deixa de usar aquilo ali com medo de quebrar, ou é uma lembrança. A gente tem que usar as coisas que a gente tem sempre dentro de casa
como uma decoração. É uma decoração afetiva, é isso que torna a casa da gente uma casa de verdade. Na verdade, não é nem uma casa, né? É um lar. Porque lar só existe quando tem amor e tem cuidado, né? Então, muitas vezes a gente tá somente numa casa. E vocês viram que eu saí de um lar para uma casa e eu não me senti bem naquela casa vazia e do jeito que tava, não faz a minha pessoa Aline. E eu precisei voltar muitas coisas, né, pra ficar melhor pra mim voltar a ter um pequenininho lar, sabe? Então, eu tô bem satisfeita. Eu agradeço muito vocês estarem aqui, esses vídeos, acho que foram 3, 4 vídeos, né, que a gente fez. E que eu não quis deixar isso muito extenso, mas eu espero assim que vocês tenham sentido o meu entusiasmo, que vocês também tenham se entusiasmado para fazer a diferença aí na sua casa, né? Assim como eu fiz a diferença aqui, você faz a diferença aí na sua casa, né? Com seus gostos, com o seu jeito, do jeito que você gosta. E se você se sente bem com a casa vazia, sem nada, tá tudo bem, tá? Você não tem problema, você é uma pessoa diferente. Todos nós somos diferentes. Uns gostam de um jeito, outros gostam de outro. Eu sou a doida do crochê, dos paninhos, das coisinhas, então eu sei, muita gente não gosta e eu super entendo as pessoas que não gostam desse estilo de arrumar as coisas na casa. Mas assim, eu não me sinto bem de outra forma, eu me sinto bem assim. Então, o que eu quero é que vocês usem esses vídeos e mostrem as coisas na casa de vocês, vivam as coisas na casa de vocês, arrumem, mas com que vocês se sintam bem. Façam a casa para vocês, não para os outros. Eu ainda peco um pouco porque eu faço e eu mostro, porque eu divido isso com vocês. Então eu dou uma abertura ali para alguém julgar, não gostar, falar que achou feio, que não é assim, não sei o quê. Mas você, amiga, faça aí na sua casa, arrume a casa do jeito que você gosta, tá? Não do jeito que as outras pessoas acham que é legal, que é moda, que é tendência, nada dessas coisas, tá? O mais legal, o melhor de tudo é a gente fazer a casa de acordo com o gosto da gente, com aquilo que a gente tem, nas condições que a gente tem, conforme a gente vai conquistando as coisas, sempre fazendo o melhor com aquilo que a gente tem, tá? Todo dia sempre gratidão e cuide com amor daquilo que você já conseguiu, tá? Todas as suas conquistas, sejam elas pequenas ou grandes, tá? Não pode desmerecer nenhuma delas, tá? Um abração pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.